Sejam bem-vindos ao Momento Sax. Essa é uma videoaula que será gravada em tópicos. O primeiro tópico será História do saxofone, o segundo tópico será Família do saxofone, o terceiro será Respiração e o último será Embocadura. Nesse momento eu estarei iniciando sobre a história do saxofone. O saxofone ele foi inventado por um homem que nasceu em uma cidade chamada Dinant, na Bélgica, em 6 de novembro de 1814. Esse homem ele foi batizado com o nome de Anthony Joseph Sax, mais conhecido durante toda a sua vida como Joseph Sax. O seu pai já era um construtor de instrumentos muito importante em Bruxelas e o jovem Adolf ele assistiu a várias inovações que o pai desenvolveu em vários instrumentos. O jovem estudou na Royal School Singing em Bruxelas, onde ele teve sua formação musical. Trabalhava junto com seu pai, cujo nome se chamava Charles, o qual ganhava uma vida como fabricante de instrumentos musicais. Contudo, Adolf ele se focou seu trabalho na criação de novos instrumentos. Seu estudo de flauta e clarinete também lhe permitiram fazer um significativo aperfeiçoamento do clarinete baixo, que ele patenteou com 20 anos de idade. O mesmo, ele era muito talentoso tanto como luthier como como instrumentista também. A sua invenção mais famosa foi o saxofone, que foi destinado a ser usado nas bandas militares. Esse jovem, ele teve o seu ponto de virada na carreira quando ele chegou na cidade de Paris, em 1841. Quando ele estabeleceu a moradia nessa localidade, houve um acontecimento muito importante em sua vida, que foi influenciado pelo general do exército francês chamado Conde de Rosny, o qual lhe reconheceu o talento como um exímio desenhador e construtor de instrumentos musicais também, principalmente instrumentos de sopro. Ali ele pôde estabelecer a sua primeira oficina, que ficava localizada numa região do número 10, na rua de São Jorge, no 9º bairro de Paris. Foi ali que foi construído essa linha de série de instrumentos de saxofone que são conhecidos atualmente, no modelo que são conhecidos atualmente, no período de 1841 até 1846, que é a data de registro da patente original do instrumento. Esse nome do instrumento, que é muito curioso, saxofone, ele é uma mistura da palavra sax, em homenagem a Adolf Sax, e também phone, escrito com PH, P-H-O-N-E, que significa voz. É uma palavra grega que tem o significado como voz. Portanto, o significado completo da palavra saxofone quer dizer a voz do sax, no caso. Como em português as palavras elas não são pronunciadas com PH, então houve essa mudança do significado da palavra, colocando o F, que ficou saxofone, no caso, o significado primordial da palavra. O saxofone, ele nasceu de uma inspiração de fazer um instrumento com uma mistura de instrumento de sopro de metal, instrumento de sopro de madeira. Então, qual foi a sacada desse homem? Ele teve uma sacada genial. Então, ele combinou no saxofone um instrumento com o corpo de metal e a boquilha usada com os instrumentos de madeira, tendo uma coluna de ar vibratória num corpo cônico com orifícios e chaves, que no caso é a estrutura do saxofone. Relata-se nas histórias que foi uma experiência com um instrumento chamado off-clade. Foi esse instrumento que gerou a ideia original para que pudesse chegar até o saxofone no caso. Foi uma mistura de uma experiência com off-clade, que no caso é o instrumento grave da família dos instrumentos de tubo cônico, com orifícios e chaves, e também da clarineta baixo, que nasceu o saxofone. Qual foi a grande sacada que ele teve? Ele substituiu o bocal do off-clade pela boquilha da clarineta baixo. Embora seja um instrumento de metal, o saxofone ele pertence à família das madeiras. Mas por que ele pertence à família das madeiras? Pois o seu som característico ele é emitido da vibração de uma palheta de madeira que fica fixada à boquilha. O saxofone ele tem a capacidade de ter o poder de execução de instrumentos como o clarinete e ao mesmo tempo que tem uma potência sonora quase tão grande quanto a das cornetas. Além disso, seu timbre é um dos que mais se assemelha à voz humana também. É uma das características grandiosas desse instrumento. Por ter um som único, com propriedade tanto dos instrumentos de madeira quanto dos de metais, o saxofone logo foi adotado por muitos músicos. O primeiro saxofone foi um saxofone baixo, em dó. A sua surpreendente versatilidade, seu timbre único, o controle da dinâmica foram os grandes atrativos para a popularização desse instrumento. E como podemos verificar através desse conhecimento que o Adolf Sax teve tanto da clarineta
como também dos outros instrumentos de seu estudo musical. Isso fez com que ele fizesse esse aperfeiçoamento nesse instrumento maravilhoso. Bom, continuaremos falando da família do saxofone. O saxofone, por ter um som único, com som propriedade tanto dos instrumentos de madeira quanto de metais, o saxofone logo foi adotado por muitos músicos. O saxofone ele tem a capacidade de ter o poder de execução de instrumentos como clarinete, que faz parte da madeira, e os instrumentos de metais, como trompete, trombone, que faz parte da família dos metais. O saxofone ele faz parte da família das madeiras. Mesmo ele tendo um corpo de metal, mas ele faz parte da família das madeiras. Por quê? Porque ele é composto de uma palheta, que é de madeira, e faz parte da família das madeiras. E, ao mesmo tempo, ele tem a sonoridade, tem um timbre bem forte, similar a dos metais, ou seja, trombone, trompete. Por isso, ele é um instrumento bem característico, com propriedades sonoras bem fortes, tanto para palhetas como para metais. Essa é a característica do saxofone e seu timbre. Há, porém, vários modelos de saxofones dentro da família de saxofones que nós iremos estudar nessa aula. Nós temos o saxofone sopranino, nós temos o saxofone baixo, o contrabaixo, o soprano, o mezzosoprano, o subcontrabaixo. A família é bem grande dos saxofones, é bem variada. Isso armado em si bemol, mi bemol, variando. E variando também o seu tamanho. Ou seja, quando menor o instrumento, a sua sonoridade mais aguda, mais estridente. Quando maior o instrumento, mais grave, sua sonoridade dentro dessa família. Mas nessa videoaula nós estaremos estudando os 4 instrumentos mais usados aqui no Brasil dos saxofones, que nós encontramos aqui no Brasil. Os tipos de saxofones usados aqui no Brasil, que são o soprano, o alto, o tenor e o saxofone barítono. O saxofone soprano, ele tem um formato de saxofone reto. Como vocês podem ver no vídeo, ele tem um formato reto. A sonoridade dele é um som bem agudo, bem estridente. É um instrumento solista dentro de bandas musicais, dentro mesmo de quartetos, até mesmo na orquestra ele é usado como instrumentos musicais, como também os outros saxofones, da mesma família. Ele não é muito usado em orquestra, mais para solo, mas o soprano é esse formato reto, igualmente a da clarineta. Ele é armado em si bemol, certo? A tessitura do soprano, ele tem uma região grave, uma região média, uma região aguda e a superaguda. Sendo que essa região superaguda depende de cada músico, um estudo mais aprofundado, ele vai conseguir tirar essas notas superagudas do soprano. Mas ele é um instrumento muito usado em banda de música. E ele é armado em si bemol, assim mesmo como o tenor é armado em si bemol. Nós temos também o saxofone alto. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o saxofone alto. Ele é totalmente diferente do saxoprano, o formato dele, né? Nós temos aqui um formato curvado, diferente do soprano que ele é reto, e ele é armado em mi bemol, e tem uma sonoridade também mais brilhante, a parte aguda, assemelhada um pouco à do soprano, e ele é muito usado também em bandas musicais, orquestra às vezes também é usado para solos, e também é um instrumento característico de Big Band. Big Band. Assim como a família do saxofone, ele é um instrumento característico de Big Band, grande banda, formado por saxofones e trompetes e trombone. Famílias das madeiras e família dos metais. Esse é o saxofone. O saxofone, ele também tem uma região, começa do grave, médio, agudo e superagudo. Tem uma região também bem extensa. O superagudo acontece a mesma coisa, depende de cada músico, de um estudo mais abrangente do saxofone, a pessoa ela vai conseguir tirar esse som, esse superagudo do saxofone. Já o saxofone barítono tem um formato maior dentre esses 3.
O formato dele é igual ao do sax alto, como nós podemos ver aqui, e ao do sax tenor. O sax barítono, como vocês veem aí no vídeo, ele é um instrumento grande, ele tem um som bem grave. Na parte grave, o sax barítono, ele tem, na tessitura dele, na parte grave ele tem uma nota a mais em relação ao sax alto, em relação ao sax tenor e ao sax soprano. Ele consegue tirar a nota Lá 2, na região grave. É uma nota que os outros sax, dentre esses três, não tem a chave para tirar essa nota. Essa é a diferença do sax barítono. Para estudar o sax barítono, normalmente, a pessoa ela tem que começar nos instrumentos menores, né? Como o sax alto, como o sax tenor, o sax soprano. Porque dentro da família do sax, eles têm a mesma digitação, a sonoridade diferentes, né? Mas a digitação é a mesma, a embocadura é muito parecida. Então, normalmente, quem toca um, consegue geralmente tocar os quatro da mesma família, que é a mesma digitação. O sax barítono é um instrumento bem grande, formato bem grande, e tem que ser estudado com mais calma, com mais paciência. Muitas pessoas optam a tocar o sax alto, o sax soprano, o sax tenor. Normalmente com a precisão de formar grupos, formar quartetos, aí desloca um desses instrumentos para tocar o barítono. A pessoa vai ter que se adequar um pouco na embocadura, respiração, que exige mais, porque é um instrumento maior, ele exige bem mais respiração. Aí o músico ele vai se adequar nesse instrumento barítono. Mas é um instrumento também bem melódico, tem uma capacidade sonora tremenda, quanto das palhetas, como eu falei, como dos metais. Ele tem um som suave e tem um som estridente, forte, igual ao dos metais. Esse é o sax tenor, que vocês podem ver aqui no vídeo, sax tenor. Essa é a família do saxofone, que nós encontramos aqui no Brasil, que é o sax soprano, sax alto, o tenor e o barítono. Nós vamos encontrar em algumas bandas, em alguns grupos musicais, quartetos e orquestra, algumas eles ainda usam esses instrumentos. Esses quadros que foi comentado aqui nessa videoaula. Falaremos agora sobre a respiração. A respiração humana acontece por meio do trabalho conjunto de vários órgãos, dentre eles os pulmões e o diafragma. O diafragma é o músculo mais importante da respiração, pois seu movimento garante a entrada e a saída de ar dos pulmões. Agora nós vamos observar três tipos de respiração. A respiração abdominal, que ela acontece quando você inspira o ar, seu abdômen vem para frente. No caso assim. Tem a respiração torácica ou intercostal. Quando você inspira o ar, as suas costelas, elas expandem lateralmente. No caso, assim. E temos a respiração torácica superior ou clavicular, que é quando você inspira o ar e essa parte aqui, ela sobe. No caso, assim. Para se tocar o sax, recomenda-se a respiração abdominal, pois ela garante uma maior absorção de ar para você poder tocar o seu instrumento. E na hora de tocar o instrumento, é de suma importância nós termos o controle da nossa respiração, pois sem esse controle, nós não conseguiremos tirar um bom som. Agora estarei passando um exercício para vocês para exercitar a respiração. A gente vai utilizar apenas o Tudel. Você vai respirar, lembrando a respiração abdominal, que você enche o pulmão de ar e a barriga ela vai para frente. Vamos lá. Outro exercício muito bom para a respiração você vai inspirar o ar
e vai soltar fazendo esse som de S. Você vai colocar a língua encostando nos dentes e vai fazer. Um último exercício, isso vocês vão fazer várias vezes. O último exercício é com o tudel novamente, que você vai soprar e vai fazer uma nota longa, unindo os outros dois. No caso do S, o exercício do S é para você ter um apoio maior do diafragma. E você vai repetir isso várias vezes, pelo menos 10 minutos, alternando nesses 3 exercícios. E esse foi a nossa breve explicação sobre a respiração. Muito obrigada. Nós vamos falar agora sobre embocadura, que é um assunto muito importante a ser tratado nesse vídeo de saxofone. O saxofone, ele geralmente é constituído por boquilha, tudel e o corpo do saxofone, né? E campana. Na boquilha, você vê na ponta da boquilha que é angular, junto com a palheta. Praticamente o mesmo desenho. E essa palheta é encaixada aqui nessa parte chamada mesa. E colocada a braçadeira para fixar a palheta. Não tem que apertar muito, tem que deixar a palheta não muito apertada para não gerar problemas de vibração da palheta. Colocado a palheta na boquilha, a gente vai fazer um exercício com o tudel, boquilha e tudel. E esse exercício, né, é o seguinte: você vira o lábio inferior em cima do dente e o apoio ele fica em cima, no dente superior, né? A boquilha no dente superior. Você deixa o ar passar. Agora você coloca um pouquinho mais de velocidade e um pouquinho mais de volume, que sairá um som. Inspira. Feito o exercício com boquilha e tudel, agora nós vamos partir da partitura. A partitura é composta de clave de sol, que vai dar nomes a essas linhas e espaços que vocês estão vendo no pentagrama, fórmula de compasso. E também algumas figuras que vão determinar a duração de cada som. No caso, essa figura aqui se chama semibreve, que vale, nesse compasso de quaternário, vale 4 tempos. E essa daqui é sua respectiva pausa. No caso, o som vai parar aí, e vai ser 4 tempos em silêncio. Temos uma semibreve, uma pausa de semibreve, outra semibreve e outra pausa, né? A posição, essa semibreve aqui, que está no terceiro espaço, né? Ela é dó. O dó, ele é tocado aqui. Polegar e aqui. E conforme foi o exercício com o tudel, a gente vai fazer agora essa primeira parte aqui. 1, 2, 3, ah. A mesma coisa será no segundo pentagrama. Clave de sol, fórmula de compasso. Agora temos outra figura chamada mínima, que vale 2 tempos. 2 tempos. 2 tempos. Cada compasso será 4 tempos, então aqui fechou 4 tempos. Outra mínima, mas só que com uma pausa, diferente dessa daqui que vale 4 tempos, porque uma é escrita debaixo da 4ª linha, outra é escrita acima da 3ª linha.
e vem outra sequência de 4 mínimas. Essa nota aqui é a Si, aqui, o Lá, aqui, e voltamos de novo ao Si. Si, na terceira linha, Lá, segundo espaço, Si, terceira linha. O Sol é aqui, os 3. O Lá, tira um dedo. O Si, em sequência, tira outro. E o Dó, que a gente tocou no primeiro exercício, é aqui. 1, 2, 3, 1. No terceiro exercício aqui, entra uma nota chamada Ré, que é todo fechado, com o registro de agudo atrás aqui. O polegar aciona esse registro. E o Sol também, e o Ré entra aqui de novo. E aqui, a gente temos aqui uma mínima com a sua respectiva pausa. Aqui é a semínima, cada uma vale um tempo. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, tocada cada uma em cada tempo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo. A semínima vale um tempo e a diferença dela com a mínima é porque ela tem a cabeça pintada. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agora, para finalizar, nós vamos tocar um tema chamado Jingle Bell, um tema conhecido, e são as mesmas notas que a gente tocou nos exercícios anteriores, juntos com os valores, né? Só que é uma combinação, né? Entre semínima, mínima, pausas. Se vocês tiverem dificuldade, voltem um pouco aos vídeos anteriores, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 1. Obrigado, eu queria agradecer e espero ter ajudado vocês com esse tema tão complexo chamado invocador. Valeu!